de 2025, o que tem bombado? Porque assim, a gente percebe que às vezes tem uns procedimentos da vez, né? O que vocês acham Sempre tem. que tá de procedimento aí da vez, tem bombado nesse 2025? Olha, o que tem bombado agora é a ideia da beleza natural, que é o Quality Beauty, que é aquela, porque nós viemos aí de 2018 para cá, daquelas pessoas muito harmonizadas, daquelas pessoas muito preenchidas, você olhar para a pessoa e falar, nossa, você fez preenchimento na maçã do rosto, você fez preenchimento na boca, você fez preenchimento, você está botocada. Então nós viemos aí de uns 5 anos para cá com muita valorização, assim, você olhar e focar que a pessoa fez os procedimentos. De 2024, 2023 para cá, nós já estamos mudando esse conceito. As pessoas já não querem mais tanta boca, tanta bochecha, elas querem ficar bonitas, envelhecer bem, mas sem chamar atenção. A maioria das pessoas passa no meu consultório e fala, nossa, doutor, eu quero sair daqui, quero voltar a trabalhar e eu não quero que ninguém perceba que eu fiz procedimento. Ou seja, aquela beleza oculta, aquela beleza silenciosa. E esse termo já veio na onda aí também, de termos da Europa, americana, das marcas, essas marcas famosas, né? Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, que antigamente era cheio de monograma, né? Calça cheio de monograma agora, das marcas. Sim. E agora não, agora já tá vindo. Não aparece às vezes nem a logo da marca, não aparece, né? Nem a logo mais. Então a medicina discreto, estética, né? Exatamente, então a medicina estética, a dermatologia veio surfando nessa onda dessa beleza natural, dessa onda dessas marcas famosas não ficar tão expostas mais, sabe? Então isso é o que está focando. E além disso, qualidade de pele. A Coreia, o país Coreia, né, Coreia do Sul, veio muito com essa tendência de pele de porcelana, de qualidade de pele. Então, hoje em dia, além da gente cuidar de colágeno, cuidar de correção de volume também, não esquecer da qualidade da pele, que é a parte mais superficial, focada aí principalmente nessa ideia das coreanas. E o que tem, né? Porque agora começou a difundir isso daí daqueles seriados coreanos, como é que faz? É dorama, né? Exato. Daí todo mundo vê aquela... Você vê aquela cara de porcelana, né? Eu chego em casa, gente, a Camila coloca esse negócio. Eu nem sei o que é. Exatamente. Você vê que as coreanas, aquela pele de porcelana, né? Focada aí também na qualidade da pele. Porque antigamente porque quando você só preenche, você tá tratando a parte mais dérmica ali, derme subcutâneo, mas a parte superficial é importante também. Então, hoje em dia, tá muito focado nisso. É engraçado, minha mãe vai até ficar brava comigo, mas ela fala assim, você sabe que seu dermato e seu plástico são bons quando as pessoas falam assim pra você, nossa, como você tá jovem. E não pergunta assim, o que você fez? Exatamente. Quando pergunta o que você fez, é porque não deu muito certo. As perguntas falam, nossa, como você tá bem, você tá jovem, é porque deu certo, ou a plástica, ou o procedimento. Eu falo para os meus pacientes que eu atingi meu objetivo quando elas falam, nossa, como eu tô bonita, me falam como você tá bonita, mas ninguém pergunta o que fez ou o que é de procedimento. Sim. E aí o objetivo tá atingido. Tá atingido. E, isso é verdade. E sobre, você falou de harmonização, eu vi um pessoal falando nas mídias sobre desarmonização, porque acho que é isso, assim, o pessoal ficava tão... preenchido. Fica... Exato. Tem como despreencher? Tem como, sim. É a desarmonização facial mesmo, é esse termo que estão usando. Quando a gente preenche com o ácido hialurônico é uma substância que já está presente naturalmente na pele e ele é um preenchedor não definitivo. E a gente consegue, através da injeção de uma enzima chamada hialuronidase, a gente consegue literalmente degradar todo o ácido hialurônico do paciente. Claro que dependendo da quantidade de ampola, a gente não consegue fazer isso numa única sessão. A gente eu marco, né, porque a hialuronidase acaba dando uma edemaciada, uma inchada no rosto da paciente, então eu acabo fazendo por etapas, mas quem me procura, sim, é possível a gente fazer a desarmonização, ou seja, a gente retirar, a gente degradar aquele ácido hialurônico que está no rosto da paciente. E às vezes não precisa tirar tudo, né? Você pode exato. Só tira um pouquinho aqui, um pouquinho ali, já dá uma corrigida. Né? Exatamente. Tá. Eu acabo tirando tudo quando evolui com um problema que chama ETIP, que é uma sigla de edema tardio, intermitente, persistente pelo ácido hialurônico. O paciente, por exemplo, tem uma infecção, uma gastroenterite, uma diarreia, uma dor na garganta, ou seja, tem um processo infeccioso no corpo, e aí, por produção de autoanticorpos mesmo, vai agir no rosto, onde colocou o preenchedor, e a pessoa vai inchar exatamente onde tem o preenchedor.
Nossa. E aí tem pessoas que incham o rosto todo. Não sei se vocês lembram na pandemia daquela cantora do Calypso, da Joelma. Sim. Ela precisou até internar, ela internou no hospital lá em São Paulo, ela inchou o rosto todo dela. Ficou desconfigurada, ela falou que era do Covid. Na verdade, o que eu entendo que o que ela aconteceu, ela teve realmente um Covid e por produção de anticorpos fez esse ETIP, que é essa sigla que incha o rosto. Aí tem que internar, fazer dependendo, tem que internar, que foi o caso dela, mas dependendo, quando não é muito grave, toma corticoide e pode fazer hialuronidase para degradar aquele ácido hialurônico. Fernanda, e da dermato, a gente falou sobre, assim, o excesso também. Chega um ponto, assim, no consultório que você fala assim, o paciente às vezes chega, olha, eu quero fazer isso e isso, e você fala, opa, não é bem assim. Chega. Como que Chega e... Principalmente uma região que o pessoal gosta, né? Alguns gostam, né? De preencher muita região de boca, né? De lábios. Mas aí eu já neguei várias vezes de falar que, olha, não vou fazer mais preenchimento na sua boca porque não cabe mais preenchimento na sua boca. Então, se você quiser, melhor procurar outra pessoa, porque esse não é meu perfil. Porque também tem muito disso, né? Sim. O perfil dos pacientes que te procuram. O meu perfil já é pacientes mais naturais, que querem uma beleza mais natural, sem muitos exageros. E aí isso faz com que eu tenha recorrência dos pacientes. Agora, esses que vêm para fazer muito lábios muito carnudos, ali, né? Não quero a minha assinatura. Exatamente, eu não quero a minha assinatura. Exatamente. Então, eu já cheguei várias vezes a negar, assim, que eu digo assim, não vou fazer, melhor você procurar alguém que tenha mais o seu perfil de atendimento. Sim. E hoje em dia é difícil chegar, né? Porque as pessoas já seguem você na rede social. Exato, já. Enfim, as já pessoas, porque acho que é muita indicação aqui na região de Bragança, Atibaia, né? Muita indicação já também. É meio artista plástico ali, você tem sua assinatura, né? Exato, você tem um perfil ali. Exatamente. Já meio que... Porque hoje em dia eles acompanham, assim, às vezes nas redes sociais, né? Sim. Depois a gente vai falar pra vocês passarem, pro pessoal seguir aí, a gente sempre posta no nosso... Mas é legal isso, assim, a gente vê o perfil de cada um. Eu tenho muitos pacientes que antes de me procurar já me conhecem pelo Instagram. Exato. E aí depois, aí vai lá, nossa, doutor, parece que eu já te conheço há muito tempo. Na verdade, conhece do Instagram, né? Mas e queria perguntar para vocês duas, qual que é a porcentagem, não precisa ser exata, obviamente, mas de homens e de mulheres que procuram esses serviços mais estéticos? Tá mudando? Vocês estão sentindo isso ao longo dos anos? Tá mudando cada vez mais homens. Na minha clínica, eu devo ter uns 10%, assim, de pacientes masculinos. Mas eu vejo que tá aumentando, assim, os pacientes masculinos estão procurando, só que eles não gostam de expor. Eles gostam bastante do conceito Quiet Beauty, de, tipo, tô mais bonito, mas ninguém sabe o que é, porque uma boca volumosa no homem não combina, né? Não fica legal. Então, tá aumentando, mas ainda no meu consultório é a minoria. No meu, eu posso falar que é uns 30%, 35%. Porque aqui em Bragança, eu faço só estética e cabelo, né? Então, só estética e tricologia. Então, como eu atendo muito homens na parte capilar. Então, eu falo... Inclusive, eu mesmo sou paciente. Você é meu paciente. Cabelo, então, na verdade, eu acho que no meu consultório, uns 30% são homens. Sim. E de cirurgia também tá aumentando cada vez mais por conta da lipo, né? Da lipo HD, principalmente. Porque, às vezes, o homem já tem uma rotina de academia, de dieta, tem um corpo bonito, mas é aquela barriguinha que não sai, ou aquele flanquinho que não sai. Aí a lipo fica bem legal para esses casos. Ali, se eles fizerem esses procedimentos e depois, por exemplo, ele começa a ter uma rotina de treino maior do que ele tinha previamente. Com certeza. Vai mudar, às vezes... O resultado? Pra pior, você tá falando? Por exemplo, fez ali... um silicone, algo do tipo assim. O que você falou do six-pack? A lipo. A lipo, né? Aí ele começa a ter uma baita rotina de treino. O cara vira o senhor abdominal. Depois pode dar meio que uma estragada. Só melhora o resultado. E os pacientes, em geral, tanto homens quanto mulheres, geralmente acontece exatamente isso. A pessoa faz uma lipo, se sente melhor, fica mais feliz de ir na academia, gosta de colocar uma roupa, se sentir bem, e aí intensifica os treinos, e aí fica com o resultado cada vez melhor, e é maravilhoso. Uma vez que eles investiram financeiramente, tanto no corpo quanto no rosto, e eles tem não esse retorno, Exato, né? ele tem esse retorno no espelho, melhor autoestima, exato. Ele não vai querer que aquilo... acaba, né, como se diz, vá pro ralo. Então, assim, uma vez que eles começaram a fazer essa parte de cirurgia, de procedimentos corporais, procedimentos faciais, cada vez mais aí eu vejo fazendo uso da skincare.
Sim. né? Fazendo uso aí de dieta, atividade física, melhora do estilo de vida. Então, eu acho que ele investir, principalmente homens que pensam muito nessa, assim, né? Principalmente, eles estão investindo também, financeiramente nisso, eles não vão deixar... Com certeza. Perder o procedimento. Que a gente vê realmente isso assim, no mesmo consultório de uro, assim, que a gente vê os pacientes, por exemplo, às vezes estão com disfunção erétil, e aí demora a procurar tratamento, começa a procurar tratamento. Aí dá certo, aí do nada o paciente volta mais novo e começa a passar no dermato, É autoestima, uma coisa né? puxa a outra. Que às vezes não é nem estético, mas aí ele procura estético porque ele se sente mais seguro, aí mais quer ficar mais confiante, jovem. quer ficar mais bonito. E acho que uma coisa leva a outra e é muito importante. Legal, mais uma vez, obrigado por a gente estar podendo falar disso para as pessoas, né? Muito. E bronzeamento artificial, o que vocês acham? Jamais faria eu também câncer de pele, gente. eu também sou contra, tudo que é radiação VA ou VB, né, causa aí um envelhecimento da pele, independente se você fica com o rosto tampado ou não, isso daí causa um efeito de envelhecimento a longo prazo. Eu também sou contra, eu não indico. Esses scalps, esses produtos, eles ajudam a dar uma bronzeada de maneira aí artificial, mas que é um efeito Cinderela daquele dia que você tá precisando. Sim. Eu também nunca oriento fui a favor, mais. porque assisti aquele filme Premonição, sabe? Mas é outro assunto. E quando a gente estava falando de tempo de validade, dos procedimentos, o Botox, qual que é o tempo de validade do Botox? De 4 a 6 meses. Depende muito da musculatura, né? Se é mais hipercinética, se ele mexe muito, se faz muita atividade física, se ele mexe demais o rosto. Então eu falo assim para os meus pacientes, vai para academia, fez Botox, vai para academia, nem mexe o rosto. Mas o personal vai ficar pondo mais peso, achando que não tá pesado. Então fala para ele que tá pesado, mas você não pode mexer em nada o seu rosto. Porque quanto mais você mexer, quanto mais você estimular aquela musculatura, mais rápido vai passar o Botox. Não é pela academia, é pela força ali. Não, é pela expressão. Porque você acaba utilizando o seu rosto, a musculatura do rosto, para você te dar mais força para você fazer os movimentos, né? Então agora, se você tá na academia e você tá quietinha, assim, com o rosto, você não tá gastando aquele Botox. Entendi. Eu, por exemplo, eu tenho mania na academia de ficar assim, ó. Pra não gastar meu Botox, sabe assim? Eu fico assim, ó, meio que fechando a boca, assim, pra não gastar o Botox. O Botox, então, eu falo pra fazer de 2 a 3 vezes ao ano. E o colágeno? O colágeno, pelo menos aí 2 a 3 vezes, no mínimo 2 vezes por ano. E o ácido hialurônico? Aí depende, né? Porque, por exemplo, a validade é de 6 meses a 2 anos, por bula, né? Por bula fala até 2 anos de alguns produtos, né? Então, acho que é mais um resultado visual. Resultado né? visual, tipo, tá diminuindo o volume. Tem um lábio, já tá diminuindo o lábio, quero fazer mais um pouquinho. O próprio paciente vai perceber ali quando... E o colágeno depende muito da idade. Sim. Porque uma pessoa mais jovem, às vezes até uma vez por ano vai bem. Uma vez por ano injetável, uma vez por ano a tecnologia. Agora, aquelas pessoas mais velhas, a produção de colágeno não é a mesma, né? Então, a gente precisa associar aí mais colágeno para aquela paciente, para a gente conseguir aí um efeito bom de lifting. Entendi. E agora, a novidade, né, do ano, que ainda não chegou no Brasil, é que vai chegar um Botox no ano que vem, que vai ter duração de 1 ano. Estou esperando ansiosamente. Eu também tô. Até pra mim também ansiosa, que o meu dura 4 meses. O meu também dura 4 meses. Legal esse Então, Botox. gente, tá chegando. Vamos experimentar, hein? Já fez Com Botox? certeza. Nunca fiz. Eu já fiz, Tá o meu na tá hora, hein? vencido. Não, mas eu já na fiz. hora, hein, galera? Mas é bom. É que não pode fazer muito, que agora no penduro jaleco a gente tem que fazer muita expressão. Mas Só fazer olha lá. Botox, fazendo todas as expressões. E doeu, Igor? Vitor, a beleza tem um preço. É a dor da beleza entrando, gente. É a beleza dói. Mas hoje em dia a gente incomoda um pouco na hora que injeta. Acho que a Cessa não faz um negócio. Mas hoje em Mas dia... tem agulhinha invisível, que você nem sente. A gente põe anestésico tópico. Vai ficar dá uma tudo Tem bem. vibrador, tem aqueles aparelhos vibratórios que também ajudam a enganar bastante a dor. Uma proeminência óssea, daí seu cérebro vai prestar atenção em outra coisa, você nem vai sentir. E aí eu sempre dou uma coisinha pra vocês apertarem também. Sim. Não é bem dói, tranquilo. gente. É, porque eu, assim, pra tomar vacina, alguém tem que segurar minha mão. Eu vou lá segurar Não, mas essa mão. Que fofos. E aí estão perguntando qual que é o melhor horário pra se tomar sol. Antes das 10 e após as 16. Aquele sol das 10 da manhã até as 16 da tarde é o sol com maior irradiação. Tanto de UVA, UVB. Então, assim, eu sempre oriento antes das 10 da manhã e depois das 16. E se você pode, sim, tomar sol com protetor solar. Passar protetor no corpo que vai conseguir aí absorver. Só, às vezes,
por exemplo, corporal, passa um FPS 15 e toma um solzinho. É porque tem gente que gosta de ficar bronzeada, né? Mas aí não combina, gente. Pele muito morena não combina com pele que não tá envelhecida. Uma dica são aqueles... eu não sou patrocinada, mas uma dica para os pacientes é aqueles Skelts que dá um bronzeado artificial, assim, numa noite. É um spray, você passa... Ou aqueles olhinhos também com brilho, que você passa na perna, dá uma disfarçada. Parece porque perna bronzeada melhora a celulite, disfarça, né? Assim, pela visão, disfarça a celulite, essas coisas. Então, você passando esses bronzeadores aí artificiais, dura uma noite, como se fosse um efeito Cinderela. Chama Skelts, tem vários na internet para vender. E você vê como as coisas Cada são... coisa. Cada pele, Imagina. Eu, quando vou pra praia com a Camila, duas pessoas completamente distintas. Eu passo protetor até dentro do ouvido. E fico queimado. Mesmo assim, não tem jeito. É que você não tem melanina. É muito branquinho. É muito. E a Camila não passa nada de protetor. Nada. E é branquinha também. Mas tem que passar, que ela tem que passar, hein? Exato. Olha o câncer de pele, hein, gente? Então, não é só estética, não. E vai só pra pegar a cor, né? E olha o envelhecimento. O envelhecimento Exato. da pele, o câncer de pele não é imediato. Lembrando que isso começa a aparecer com uma exposição prolongada e após, em média, 20 a 30 anos de exposição solar. Então, Pensar no futuro, isso né? tem que pensar no futuro. Sim. Se a gente tivesse maior E fora uso que é aí, né? cumulativo, né? Não adianta ela começar a passar, ou sei lá, o paciente começar a passar a partir dos 40 anos. Que tomou sol, tomou e pronto. E se a gente tivesse mais uso de protetor solar, né? Esse skincare adequado, a gente teria menor incidência aí dessas doenças, como câncer de pele, né? Agora, as perguntas rápidas aí. Teve algum procedimento mais inusitado, assim, que alguma paciente já pediu pra vocês e vocês falaram, opa, não? Sim, preenchimento de grandes lábios. Preenchimento? Essa parte sexual, íntima, estética íntima, também está muito em alta. Tá a gente muito não em falou alta, nisso, né? Que tem tempo limitado, mas está muito em alta também. Eu faço laser genital, eu tenho a ponteira genital do laser para melhora de libido, lubrificação, incontinência, né? Para melhorar a continência, né? Mas preenchimento de grandes lábios, preenchimento na área íntima eu não faço. E você, Bia? E acho que foi também preenchimento de grandes lábios, mas essa paciente, ela já fazia com ácido hialurônico e ela perdia muito rápido esse resultado. Então, ela pediu para fazer com gordura. Então, eu fiz o procedimento nela, a gente retirou gordura dos lugares que ela tinha um pouquinho de sobra e preencheu os grandes lábios com gordura. Com um resultado super bom também. Ah, legal. Bem legal. E a saber que eu não estética, sabia. a estética íntima tá, assim, Tá em moda, bombando, né? gente. Tá bombando. Muita gente. É que as pessoas, né, é um assunto mais delicado, assim, para falar, comentar. Mas tem bastante paciente que tá se importando com isso agora. E melhora bastante. Principalmente na pós-menopausa, essa parte de libido, de A lubrificação. vaginal tem não é bastante, só né? uma questão estética. Não né? é só muito questão mais estética, Tem é pacientes questão... com incontinência leve. Você ainda não é guideline, mas já tem Sim, muito estudo e falando o que laser melhora melhora a parte colágeno. laser. Melhora do colágeno Incontinência da leve. região, melhora Sim. a incontinência. A gente vê até a coloração ali do colo já melhora com o laser, sabe? Geralmente eu indico aí umas 3 sessões, o paciente fica super satisfeita. Vamos saber. Legal. E assim, se tivesse um procedimento para vocês escolherem pro resto da vida, qual seria? Estímulo de Só colágeno. pode fazer um. Colágeno. Mais Eu do que Botox? escolheria o Mais Ultraformer. mais do que Botox. Especificamente o Ultraformer, porque o Ultraformer dá pra você dar uma esvaziada, dá pra você estimular o colágeno, dá pra fazer um efeito lifting. Eu acho É o que bem dói ou o que não dói? Não Tem dói. agulha, é maravilhoso. Ultraformer? Não, Tem não tem agulha. agulha, gente. Ó, A É tecnologia tecnologia é uma Ultraformer. tecnologia que estimula o colágeno sem agulhas. Olha. Se fosse pra Colágeno é escolher o que uma, veio pra escolheria essa. ficar. Foi aquela pergunta, se Veio, era... então, não é moda, Não é não. moda, Não é não. moda. É tendência para o Pra resto sempre. pra Legal, sempre. eu achei. Eu jurava que eu ia falar Botox. Eu agora... também achava. O Botox legal. é meu queridinho também. E ele tem sua função e ele sempre terá. Maravilhoso. Obrigada, Botox. Mas teve que Mas- escolher um, né, Bia? Mas tem que querendo escolher ou não, um colágeno. Querendo ou não, toxina botulínica é a porta de entrada. O paciente te procura para fazer o Botox. Porque o Botox, ele já sabe que aquela ruga da testa trata-se com Botox. Mas ele não sabe, às vezes, que essa ruga aqui da bochecha, que alguns pacientes têm por flacidez, não é feito com Botox. Aqui é flacidez de pele, que precisa estimular o colágeno. Então, assim, o Botox é o que chega no seu consultório. Mas o colágeno é o que veio para ficar. E uma coisa que vocês nunca fariam, eu falo, olha, isso eu não faria. PMMA. PMMA. Jamais, jamais. Os preenchimentos definitivos, né? Sim. PMMA, o silicone, industrial, né? Esses jamais eu faria. E como manter, agora uma pergunta aí mais filosófica, mas que é legal para quem tá fazendo medicina ou quem quer escolher a especialidade de vocês, como manter a autoestima
no meio do caos aí da correria que é a nossa vida enquanto médico? O que vocês fazem assim para falar, agora eu vou desligar da medicina um pouco, até pra gente revigorar e fazer uma melhor assistência, né? O que vocês fazem? Eu faço aula de cerâmica. Então faz plástica. Exatamente. Eu faço plástica na argila. É exatamente isso. Eu gosto muito de fazer aula de cerâmica, eu faço escultura, eu faço várias esculturas de corpinhos e faço várias coisas pra clínica também, vaso, as xícaras da clínica todas por um. Legal, personalizado. Então eu gosto muito, a aula de cerâmica é meu momento terapêutico da semana. Não pedindo nada, mas podia fazer isso. Pendura o jaleco, Vou né? fazer, gente, pra vocês. Da próxima vez que eu vier, eu vou trazer uma escultura pra vocês. E Eu você? gosto de atividade física, ao ar livre, gosto academia. Então, assim, vou pra academia todos os dias, faço beach tênis. Então, essa parte, assim, é uma parte que eu gosto bastante, que eu acho que me desestressa. Então, assim, mais ou menos eu faço aí umas 6 vezes na semana. E domingo ainda eu gosto de, ou eu pedalo com meu filho, ou eu faço alguma coisa ao ar livre. Acho que isso dá uma desestressada, né? Uma endorfinada, Muito como se bom. diz, né? Também. Importante. Adoro.